Aloha, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos. Mais um vídeo por aqui no canal do Surf 360 e nessa semana detalhando absolutamente tudo da etapa de Portugal e com vitória mais uma vez brasileira em Peniche Supertubos, dessa vez com o Iago Dora, conquistando o segundo título dele no circuito mundial. Então, é tudo isso e muito mais que a gente vai falar a partir de agora aqui nesse vídeo do Surf 360, já pedindo que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para não perder absolutamente nada, pode compartilhar nosso conteúdo também lá no Instagram, o @surf360_, como sempre, você fica muito bem antenado em absolutamente tudo. E claro que as boas notícias para o surf brasileiro não se restringem apenas a essa vitória do Iago Dora, porque tivemos uma decisão 100% verde e amarela, e apesar do vice-campeonato do Ítalo Ferreira, o Potiguar segue com a lycra amarela de líder do ranking, e até por isso, ele está chegando por aqui para analisar absolutamente tudo. Thiago Blum também já na área. Tudo certo, Blum? Grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos nessa. Fala Mal, grande abraço ao pessoal ligado aqui no canal do Surf 360. Como você falou, foi uma grande festa brasileira mais uma vez em Portugal, com os dois melhores competidores, os dois melhores surfistas desse campeonato lá em Supertubos. Um campeonato bem complicado, principalmente por conta do clima, né? Um clima de muito vento, muita chuva durante os 10 dias de janela que tivemos. Os atletas precisaram se adaptar a esse clima. Não que eles não estejam acostumados, mas realmente teve muita alternância durante a semana, muita espera. O mar cresceu de uma hora para outra em uma situação, depois diminuiu. Os atletas tiveram que esperar. E no caso do masculino, o domingo teve uma jornada super longa, né? Foram baterias desde as oitavas de final. Então, Ítalo e Iago, que fizeram a decisão, tiveram que surfar 4 baterias no mar bem complicado, pesado. Desgastante realmente, foi muito desafiador para eles. E felizmente vimos mais uma final 100% brasileira por lá. Foi a segunda vez, justamente 10 anos depois que o Felipe venceu o Ítalo lá em Peniche. O Iago, campeão pela segunda vez, como você disse, em cima do Ítalo. Foi a quarta final do Iago na carreira, a segunda vitória. Ele tinha sido campeão lá em Saquarema 2023. O ano passado bateu na trave, tanto em El Salvador, quando perdeu para o John John, e também Saquarema, quando perdeu justamente para o Ítalo. E o Ítalo fazendo sua quarta final em Portugal. Como eu disse, ele ganhou do Felipe, e também já tinha vencido... Desculpa, perdeu para o Felipe, agora perdeu para o Iago, quando ele venceu Jorge Smith e o Joan Duru, francês, em 2018 e 2019. Ou seja, o Ítalo chega a 4 finais, venceu os gringos, mas não conseguiu vencer os brasileiros. Realmente uma campanha incrível do Iago e também do Ítalo, e como você disse, os dois muito bem ranqueados, principalmente o Ítalo, que vem de um terceiro lugar em Pipeline, uma vitória em Abu Dhabi, e agora no segundo lugar, realmente disparou no ranking, se colocando ali com a lycra amarela bem folgado na liderança por enquanto. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar também como é que está essa situação do ranking masculino e também do feminino nesse circuito mundial. Mas só para a gente destacar, né, Blum? A saga desses dois brasileiros que chegaram à decisão em Portugal e aí partindo no Finals Day já das oitavas de final. O Iago passa primeiramente pelo Michaelane Devaux, depois passa pelo Jack Robinson, e aí um velho conhecido, né? O Jack também treinado pelo Leandro Dori, aí os dois nesse enfrentamento praticamente de família, né? Acho que dá para a gente resumir bem esse confronto entre o Jack e o Iago. O Iago vence nas quartas de final, na semi passa pelo Ethan Ewing e depois na decisão. Então, foi um Finals Day do Iago de altíssimo nível, né? Porque eliminando já Michaelane Devaux, mas depois, principalmente, o Jack e o Ethan Ewing, para colocar essa vitória do Iago naquela das prateleiras assim bem especiais, né? Exatamente, você disse, na sequência, no mesmo dia, praticamente ali em um período de 9 horas, cerca de 9 horas, o Michaelane já era um adversário difícil nessas condições. Mas aí depois ele ganhou do Jack, do Ethan e do Ítalo, 3 dos 5 caras que fizeram finals no ano passado, né? 3 top 5. É claro que, ao contrário de alguns esportes, por exemplo, se a gente comparar com o tênis, às vezes você encontra um cara com um ranking alto, 80, 120, pelo seu caminho,
No CT da WSL não tem nada disso. Você pega os 30 melhores, né? São sempre os 30 melhores do mundo que você vai enfrentar. São sempre confrontos bem apertados. Mas nesse caso, o Iago derrubou 3 top 5 do ano passado. E o líder do ranking desse ano, né? E até o Ethan Ewing mesmo está na frente dele no ranking. Então foi uma campanha incrível. O Iago mostrando muita versatilidade no seu surf. Em momentos, como eu disse, o mar mudou muito. Nesse domingo mesmo, mudou muito durante o dia. Em alguns momentos, com o vento terral favorecendo os aéreos, e o Iago soube aproveitar isso. O Ítalo também fez a nota 9,17, foi a melhor nota do campeonato. Mas em alguns momentos, para tubo também. E vale lembrar, esses confrontos do Iago, todos eles com uma vantagem bem expressiva, né? Não, o Jack Robinson não competiu como normalmente compete, o Iago venceu com facilidade, o mesmo aconteceu com o Ethan Ewing, e só a final realmente foi mais parelha. E aí, só passando também o caminho do Ítalo, que pode parecer um pouco mais fácil, porque ele entrou como número 1 do ranking, aí você acaba pegando os adversários com menor ranking. Ele eliminou, na sequência, o Joel Vogan, né, nas oitavas de final. Depois ganhou do Rio Aida, repetindo a final lá de Abu Dhabi, quando ele venceu o Aida na decisão. E depois o Barron Mamiya, esse sim um confronto muito importante na corrida pelo ranking, né? Porque o Barron Mamiya é o segundo do ranking. Mesmo se perdesse, o Ítalo não perderia a Lycra para a próxima etapa, a Lycra amarela de líder, não perderia a liderança, mas vencendo o Mamiya, ele conseguiu ampliar essa vantagem, ficar mais sossegado ali, e realmente só não conseguiu superar o Iago. E foi muito legal ver os dois, mais uma vez, como a gente viu em Saquarema no ano passado, né? Os dois celebrando juntos, se abraçando, e o Ítalo falando, vai lá, é seu momento, aproveita. E realmente foi muito legal de ver essa decisão, e dessa vez com o Iago vencendo, mas o Ítalo com um início de temporada absolutamente perfeito, e para segurar o homem não vai ser fácil. É isso, os dois nesse clima de comemoração. E a gente já vai falar um pouquinho dos outros brasileiros, né, que acabaram caindo até precocemente nessa etapa de Peniche em Portugal. Mas aí, Blum, e aí eu quero te ouvir em relação também ao fato de que o Iago a gente sempre tem uma expectativa todos os anos, né? Sempre quando a gente faz aquela nossa prévia da temporada, nós dois colocamos, pô, tô com muita expectativa em cima do Iago nessa temporada. Acho que ele vai chegar no Finals. Acho que se o Iago com surf bem encaixado no pé, vai dar trabalho e tem tudo para ser um campeão mundial. 7ª temporada já do Iago, justamente ali entre os melhores do mundo. Agora ele está na 4ª colocação do ranking, mas se a gente pega já as etapas, né, as temporadas finalizadas, o melhor desempenho dele foi no ano passado, quando ele bateu na trave para entrar no Finals e terminou na 6ª colocação. Por enquanto, nas 3 etapas de 2025, o Iago acabou fazendo quartas na piscina em Abu Dhabi e foi eliminado já na repescagem em Pipeline. É o ano para o Iago talvez corresponder um pouquinho, e aí não tem nada a ver com o Iago, né? Tem a ver com uma expectativa nossa, olhando do lado de cá, do lado de fora, que obviamente é muito mais fácil, mas é o ano para o Iago corresponder a essa expectativa, chegar no Finals e mostrar que ele tem essa condição toda para ser um brasileiro também campeão do mundo, Blum? Acredito que sim, eu concordo com você, a expectativa nossa é muito grande, e o Iago cada vez mais, como você disse, vem respondendo isso nas competições. Ficou muito claro para mim a versatilidade que o Iago precisa trazer, tanto de backside quanto de frontside, quanto uma situação para tubos. É um surfista completo, e a gente lembra, Mal, ele e o Ítalo são os dois caras que, desde a segunda parte do circuito do ano passado, têm colocado o Brasil no lugar mais alto. Tudo bem, ano passado a gente não tinha o Felipe, esse ano a gente tem, já vamos falar do Felipe daqui a pouco. O ano passado a gente tinha o Gabriel, e o Gabriel ficou atrás dos dois, né? O Iago fez 2 finais, o Ítalo também, ganhando etapas. O Iago deu uma deslizada, não começou bem lá em Pipeline, mas esse resultado vai ser descartado, porque a gente lembra que dos 7 resultados da primeira fase do campeonato, antes do corte, valem os 6 melhores. O Iago, esse 33º, ele vai descartar, vai se manter ali, com certeza, entre os primeiros até o corte. E, cara, a próxima etapa é o Salvador. Para quem não lembra, vale a pena relembrar, olhar aí no YouTube, no site da WSL, no canal da WSL, o que o Iago fez em El Salvador no ano passado, pouca gente é capaz de fazer. Né? Foi um show absurdo, surfando de backside, com muitos aéreos, com muita progressividade.
realmente é um cara que entra em El Salvador com essa moral por ter vencido a etapa de Peniche, sabendo que de todos os atletas que vão competir em El Salvador, ele é o que teve o melhor resultado no passado, porque ele foi vice-campeão, perdendo para o John John. John tá fora do circuito esse ano. Então, o Iago vai com muita moral e a partir desse momento, quando o cara começa o circuito, tendo um título logo de terceira etapa, uma boa participação na piscina na segunda etapa, já descartando, né, se desconectando daquele resultado ruim da estreia. Então, o Iago, com confiança, a gente sabe que o surf também muito passa por isso, né, pela confiança, de poder arriscar, de poder saber que tem capacidade. Falando em confiança, ontem o Ítalo Ferreira, nesse domingo, também mostrou isso, principalmente na bateria contra o Beryl Mamiya, que ele estava ganhando, era uma bateria apertada, ele tinha prioridade faltando 1 minuto, ele poderia fazer uma marcação, segurar o Mamiya para o Mamiya não fazer a virada, o Mamiya precisava de alguma coisa próximo dos 5 ali, e o Ítalo desencanou da prioridade, pegou uma onda para a esquerda para melhorar o seu resultado, deixou o Mamiya lá no line-up sozinho, falando, ó, tudo bem, eu estou com confiança. Então é isso que faz também com que o atleta consiga desenvolver uma temporada muito legal. Uhum. O Iago ganhou, por exemplo, do Jack Robinson ontem, passando por cima, né? Realmente com muita tranquilidade, tinha perdido para o Jack lá na piscina. Então, vendo ele enfrentar também adversários que normalmente estão à sua frente ou no mesmo nível que ele, com uma grande capacidade, eu boto muita fé no Iago nessa temporada. E vale a gente lembrar, não tem Gabriel, não tem John John. As finais são em Fiji, que é uma onda que também ajuda o Iago, também ajuda o Ítalo, mas o Iago é um cara que se encaixa muito bem naquela onda. Então, regularidade, né? Se o cara conseguir manter uma regularidade legal, se manter, ficar entre os 5 não é nada fácil, a competitividade é muito grande, o equilíbrio é muito grande. Eu acho que dá para apostar no Iago, sim, principalmente pelo fator confiança que eu disse. Bom, só para a gente passar aqui também os resultados dos outros brasileiros, né? 2 acabaram caindo precocemente já na repescagem, o João Chumbinho e o Ian Gouveia. O restante avançou ali, então, a partir do terceiro round. E aí tivemos já alguns confrontos brasileiros, isso acabou deixando, né, alguns dos nossos representantes pelo caminho. O Iago, já no round 32, havia eliminado o Samuel Pupo nessa caminhada rumo ao título. O Felipe Toledo também acabou encontrando o Alejo Muniz e levou a melhor nesse confronto brasileiro. E ainda no round 32, tivemos também a queda e a eliminação do Miguel Pupo para o Seth Muniz e do Ed Groja para o Beryl Mamiya. E aí depois os resultados aqui, como já falamos... DVD também, né? Oi? O David Silva também. E o DVD também. O DVD também acabou caindo para o Rio Aida, né, que depois enfrentaria o Ítalo Ferreira nessa reedição da final da piscina em Abu Dhabi. Depois, nas oitavas de final, quem acabou ficando pelo caminho... nenhum brasileiro, isso, todo mundo passou pelas oitavas, e depois o Felipe, que acabou caindo nas quartas para o Ethan Ewing, esses resultados dos brasileiros. Então, e quando a gente olha para o ranking, para a classificação ali do circuito mundial, então a gente tem o Ítalo com certa folga na lycra amarela, na liderança com 23.885 pontos no total. Iago Dora aparece também ali no top 5, é o quarto colocado. Beryl Mamiya é o segundo e o Ethan Ewing vem na terceira colocação. O Rio Aida fecha então esse top 5 aí após as 3 primeiras etapas do calendário. Felipe Toledo, com o resultado, chegando às quartas de final, ganhou uma posição, agora é o 9º no ranking mundial. O Miguel Pupo, que acabou caindo bastante, né? Fez 2 quartas de final no início de temporada, 2 quartas de finais, e aí depois foi eliminado também acabou caindo agora, né, no round 32 e perdeu 7 posições. O Miguel acabou despencando ali para o 10º lugar. Na sequência, Ian Gouveia é o 14º. E aí todo mundo depois já abaixo ali da zona de corte, né? David Silva, João Chumbinho, Alejo Muniz, Ed Groja e o Samuel Pupo. Então são os brasileiros aí que nas próximas 4 etapas até o corte do meio de temporada, que não é bem um meio de temporada, mas o corte ali após essas 7 etapas, eles precisam correr atrás aí desses bons resultados para subir no ranking e passar então a segunda metade do calendário. Na chave feminina, meu caro Thiago Blum,
Diga lá. Não, só para passar um pouquinho da performance desses caras que você falou, reforçando principalmente em relação ao Felipe. Felipe, pela primeira vez no ano, chega às quartas de final, tinha ficado em 2 oitavas de final, melhor resultado do bicampeão mundial nessa temporada. É legal ver que o Felipe está retomando aquele hip de competição, né? Ficou um ano fora, natural que ele esteja um pouquinho fora ainda, mas como a gente já tinha falado em outro vídeo, quando eu encontrei o Felipe para o lançamento do instituto dele aqui, ele falou que ele está bem sossegado, bem tranquilo, com a cabeça muito boa, e falando, só quero surfar, só vou surfar, e aos poucos as coisas vão acontecendo. Melhorou o resultado dele, a bateria com o Ethan Newell foi bem apertada, o Ethan pegou um tubo absurdo, um 9,17, foi o melhor tubo do campeonato, na hora que o mar estava realmente pesado. O Felipe conseguiu responder com um aéreo muito na cara do Felipe, aquele aéreo de backside, full rotation. Por pouco faltou uma segunda nota ali, por pouco o Felipe não chegou na semifinal, mas está voltando a ser o Felipe que a gente espera, e tem 4 etapas agora, as 4 ele já ganhou na carreira, né? O Salvador e as 3 da Austrália. O Felipe sempre, e são ondas para a direita, são ondas que favorecem o Felipe, eu acredito que ele vai conseguir melhores resultados ainda já a partir de El Salvador. E os outros atletas, realmente fica uma preocupação ali, principalmente para quem está abaixo da linha do corte. O Ian não me preocupa, porque o Ian tirou um 33º, mas ele tem um terceiro lá na primeira etapa, esse 33º agora de peniche ele deve descartar, vai descartar. O Chumbinho, o DVD estão ali perto da linha do corte, mas o João também tem um resultado muito ruim, que foi o de peniche, e realmente acho que ele deve ter sentido muito, porque ele já foi campeão por lá, foi eliminado na repescagem, antes de entrar no mata-mata. Realmente preocupa um pouquinho. E mais para baixo, Alejo, o Ed Groja e principalmente o Samuel Pulpo precisam dar uma resposta já em El Salvador, senão eles vão se complicar bastante. E é muito louco, né, Mal? Porque o cara, quando vai ficando para baixo do ranking, ele acaba enfrentando, por conta do seed, né, do ranking da colocação, adversários mais fortes. Então, e vai acontecer confrontos brasileiros, como você disse, né? Isso realmente parte do nosso coração, mas acontece muito, que tem muito brasileiro, um vai acabar eliminando o outro. Mas o Alejo tem 3 17º, o Ed Groja também 3 17º, e o Samuel tem um 33º e 2 17º. Ou seja, ele não tem mais descarte. O Samuel precisa somar ponto. A gente vê ele na 33ª colocação no ranking, mas o único cara que ele está que está atrás dele é o Crosby Colapinto, que ficou as 2 primeiras etapas fora, não pontuou. E agora foi 17º. Então, realmente a situação do Samuel, principalmente, e do Alejo e do Ed, são bem preocupantes. Eles têm que dar uma volta por cima, dar uma resposta aí logo, para, de novo, dar aquela confiança que eu falei em relação ao Iago, dar uma energia para que o cara consiga subir no ranking. O Samuel tem tido aquele, né, ioiô, vai para o Challenge, vai muito bem no Challenge, volta para o WT. A gente torce para que não aconteça isso de novo. E o Alejo voltando há muito tempo, depois de muito tempo, e o Ed estreando. Então, é realmente uma situação que eles vão ter que dar uma resposta já em El Salvador. E quem promete para El Salvador, né? O Blum disse muito bem ali quando falava do Iago Dora, tudo que ele fez por lá também na temporada passada. O Felipe Toledo é nosso único brasileiro campeão por lá, né? 2023. Então, vai para El Salvador e é uma onda que cai muito bem também para o surf do Filipinho, tentando buscar o melhor resultado dele por enquanto nessa temporada de 2024. E aí, meu caro Thiago Blum, quem também vai para El Salvador animadíssima pelo fato de defender um bicampeonato por lá. Caroline Marques venceu em 2023 e 2024, mas também por ter sido a vencedora agora de Peniche Super Tubos desse ano de 2025. E aí havia uma grande expectativa nossa por aqui também, né, de recuperação das nossas surfistas brasileiras, mas infelizmente, né, 2 resultados também bem abaixo. A Tati, campeã por lá em 2022, e até por isso esperávamos um bom resultado, acabou sendo eliminada já na repescagem e depois nas oitavas de final, com a Luana Silva sendo derrotada pela Molly Picklum, mas nessa grande decisão com a Caroline Marques, campeã mundial, levando a melhor para cima da Gabriela Bryan. Pois é, a situação do feminino realmente é preocupante para o nosso time brasileiro, aí, de 2 meninas, principalmente a Tati, né, realmente não começou bem o ano. No vídeo passado a gente falou sobre isso, né, que a gente esperava que a Tati desse uma resposta.
Inclusive, a Tati fez uma viagem entre a etapa de Abu Dhabi e a de Portugal para a Noruega, pegou um surf gelado por lá, em condições bem extremas, que eu acreditava que seria um bom treino para ela, né, principalmente por causa do clima, para ir para essa mudança de ondas frias, né, do calor que teve de Abu Dhabi para as ondas frias de Portugal. Ela fez uma viagem com o Gessé, mas, chegando em Portugal, não desempenhou como a gente esperava. É muito raro acontecer a gente ver a Tati cair numa fase de repescagem ainda, né? Foi numa mesma bateria que a Luana. A Luana tinha ido para a repescagem, só que a Luana avançou para as oitavas. A Tati, nesse momento, está em 17º lugar, vice-lanterna, vamos dizer assim, né? Penúltima colocação, só na frente da Nadia Erostarbi, que não competiu as 2 últimas etapas. A Tati tem 2 nonos e um 17º, no caso do Acho feminino. até, né, Blum, que dá para colocar a Tati nesse momento, infelizmente, como a lanterna, né? Porque Sim. a Nádia só foi como convidada para um dos eventos, né? Então, entre quem de fato ali está na briga da temporada, a Tati nesse momento é a última, né? E ela tem, no feminino não temos o 33º lugar, tem uma fase a menos, então ela tem esse 17º de peniche que ela vai descartar, mas resultados muito ruins. E a gente reforça, a gente já falou várias vezes por aqui, no feminino a corrida é muito mais apertada e são só 10 atletas que chegam para a segunda parte do circuito. Então, a gente vê, por exemplo, a 10ª colocada, a Bella Kenworth, americana, tem 10.535 pontos nesse momento. A Tati tem 6.265. Já é uma diferença de 4.000 pontos, e não é uma diferença que você pode tirar de uma etapa para outra, porque todo mundo pontua, né? Então mesmo que ela consiga 10.000 pontos, né, com uma vitória e tal, é um trabalho meio de formiguinha que ela vai ter que fazer rapidamente em 4 etapas. Capacidade tem de sobra. Surf para isso tem de sobra. Força mental, saúde mental, tudo funcionando bem. A Tati realmente é uma grande competidora. Mas a gente comentou outro dia, né, Mal? A Tati ganhou uma notoriedade tão grande após a medalha de prata olímpica lá em Tiahupo, dos Jogos de Paris, que eu tenho visto ela com muito mais obrigações, né? Muito mais coisas acontecendo na vida dela. Comerciais até, né? Comerciais fora do mar. Está prejudicando o surf dela? Não dá para dizer. A distância, e ainda são, né, mesmo com 3 etapas, são apenas 3 etapas. Mas normal, natural, que um atleta com mais preocupações, com mais obrigações, com mais patrocinadores, tem que dar respostas. Isso também gera uma certa pressão externa, obrigações diferentes. Eu acredito que a Tati vai dar essa resposta logo, né? Eu acho que El Salvador é uma boa chance, é uma onda que ela surfa muito bem, o backside da Tati é muito forte, e eu acho que ela já pode dar essa resposta agora. Mas é questão da gente observar, né? Se a Tati não conseguir um resultado bom em El Salvador, acho que aí vai ficar muito difícil dela conseguir fazer o corte. São 4 etapas, muitos pontos em jogo, mas o sinal de alerta já piscando aí para a Tati. Para a Luana também, a Luana tem 3 nonos, né? 2 resultados iguais ao da Tati e um melhor que o da Tati, e mesmo assim ela está na 14ª colocação, também numa situação já de alerta para conseguir um bom resultado. A Luana vem de um título mundial júnior, herdou essa vaga no CT por conta da Stephanie Gilmore, mais uma temporada ficar de fora. A Luana tem um surf polidíssimo, muito bonito, mas também é aquela coisa, tem que competir, né? A competição é mais importante do que surfar bem ou estar bem. Então, eu acho que está faltando um pouquinho de competição para elas, e o foco realmente, a partir de agora, tem que ser muito forte para não escapar mais resultados importantes aí. E em relação a Caroline Marks, foi o primeiro título dela nessa temporada, é campeã olímpica, campeã mundial, nenhuma novidade, realmente é uma surfista que vai brigar pelo título mundial. Vale destacar que nessa etapa, a Erin Brooks conseguiu o melhor resultado dela, né, a canadense estreante nesse ano, foi 3º lugar, depois de ter eliminado a Kathleen Simmers, aquele confronto que a gente falou que vai acontecer muito durante vários anos, os próximos anos aí,
Dessa vez a Erin tirou a Kathleen, que a Kathleen ainda é a líder do ranking, e foi terceira colocada. E destaque também para a Gabriela Bryan, que foi vice-campeã em Portugal, pulando ali para a quinta colocação. Então, o ranking: Kathleen Simmers em primeiro, Molly Picklum em segundo, Caroline Marks em terceiro, Tyler Wright, que não foi bem nessa etapa, também não tinha ido muito bem na piscina, mas campeã em pipeline, então se manteve ali na quarta colocação. Aliás, perdeu uma posição, mas está em quarto lugar. E depois Gabriela Bryan e Erin Brooks, essas todas competindo ali nas primeiras colocações. E só para terminar a análise do feminino, Mal, a gente bater palmas aqui para Joanne Defey, né, que a gente falou muito no último vídeo que ela ia competir grávida, e foi realmente emocionante vê-la competindo e depois falando emocionada sobre poder competir nesta situação maravilhosa, está esperando o nenê, e ela competindo, passou bateria, inclusive, né, e depois acabou eliminada, terminou ali na nona colocação, mas realmente foi muito emocionante de ver a Joanne conseguindo competir e levando essa situação que é muito importante, né? Gravidez não é doença, né? Uhum. Então, ela sendo bem acompanhada, bem assessorada e com saúde, saudável, poder competir, foi muito bonito. Bom, a Caroline Marques, que chegou à 7ª vitória dela no circuito mundial, com apenas 23 anos, já campeã mundial, campeã olímpica também. Então, certamente está na briga aí pelo título da temporada, com a Kathleen Simmers, com a Molly Picklum. A Gabriela é outra, né, dessa nova geração que a gente coloca também aí num cenário de, nos próximos anos, estar nessa disputa pelo título mundial. E aí tem algo importante também, né, Blom? Rapidamente, só para a gente fechar. Essa necessidade de recuperação da Tati e da Luana com bom resultado na etapa de El Salvador, porque depois vem a perna australiana, e a gente sabe que na Austrália é mais ou menos como nas etapas no Havaí. Sempre tem aquele local que vai como convidado que dá um trabalho danado, né? Então, além das competidoras que a gente já tem ali no circuito mundial, tem essa questão também dos locais que acabam pegando uma das vagas como convidados, e aí isso dificulta bastante. Então, tá aí mais uma necessidade da Luana e da Tati terem um bom resultado nessa etapa de El Salvador, que começa, então, já no dia 2 de abril. Dia 2 de abril, início da janela dessa quarta etapa da temporada, quarta parada, Surf City El Salvador Pro, janela entre 2 e 12 de abril. E onde a galera vai acompanhar tudo, meu caro Thiago Blum? Da prévia, do evento rolando, do pós, onde vai ser? Com a gente aqui no Surf 360, no canal, nosso canal aqui no YouTube, e também no @surf360_ lá no Instagram, cobertura completa e também tudo que está rolando em volta do surf mundial. É isso, vamos nessa então, a gente espera você de volta aqui no YouTube do Surf 360, tem material em breve saindo do forno por aqui também, mais vídeos, então fiquem ligados, já se inscrevam aqui no nosso canal e ativem as notificações para não perder absolutamente nada, nos sigam também lá no Instagram, @surf360_. Valeu, Blum, um abraço. Valeu. Aloha, galera, valeu.